Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de pintura. Hoje o nosso tema é luz e sombra e cores. Não tem como a gente entender a luz e a sombra sem entender as cores, né? A importância das cores, das classificações das cores, porque a sombra que nós vamos buscar na pintura, ela tem que estar relacionada à cor que você está utilizando. No Renascimento, Leonardo da Vinci já buscava compreender essas cores, porque naquele período os artistas tinham que produzir as tintas. Então Leonardo da Vinci já conseguiu entender que são 3 cores primárias, e a partir dessas cores conseguia encontrar novas cores, as secundárias, as terciárias. Ele consegue também classificar as cores, as suas cores complementares, a luz e sombra, as cores neutras, cores quentes, cores frias. E a gente vai fazer um exercício para entender como achar a sombra de uma cor quente, de uma cor fria, certo? No Renascimento, essa busca era importante, porque até então os artistas não tinham essa compreensão das cores exatamente. E ele consegue abrir caminho para essas pesquisas. Até hoje, a cor é uma incógnita. Muitos cientistas ainda estão buscando entender essa percepção de cores que nós temos. Em 1704, um físico inglês chamado Isaac Newton, aquele mesmo que elaborou a lei da gravidade. Mas para a gente é importante a sua concepção, o seu conceito de luz e sombra. Ele vai estudar a luz e entender que cores são sensações. Então ele complementa a teoria da cor, pigmento, com essa ideia de que cor são sensações causadas pela luz, pelos nossos olhos e pelo cérebro. Ou seja, as cores elas dependem muito da distância que estamos do objeto, da luz que incide nesse objeto, e depende muito da nossa capacidade de percepção. Então, por isso as cores são sensações. E a luz é tão importante para a gente entender, compreender as coisas. A gente só enxerga os objetos, as coisas, porque existe luz e sombra. Então esses exercícios que nós vamos fazer para achar a luz e a sombra de um determinado objeto que você esteja pintando. Um bom livro que eu recomendo para a gente compreender um pouco mais sobre as cores, sobre a luz, é esse de Israel Pedrosa, Da Cor à Cor Inexistente. É um ótimo livro para você compreender um pouco sobre essas teorias das cores, sobre a teoria da luz, como que os cientistas vão buscando entender essa questão da luz e da sombra, dos espectros que formam a luz branca, e como a gente consegue compreender isso tudo, perceber isso tudo. Os impressionistas utilizaram essas descobertas da ciência e começaram a usar pinceladas com cores puras, pequenas pinceladas, que a distância com a luz que incidia no quadro, você conseguia ver uma determinada cor. Então, os impressionistas foram os primeiros a utilizar essa busca, essa descoberta da ciência para utilizar nos quadros. Os impressionistas começam a abrir caminhos para os artistas brincar com essa questão da luz e sombra, da ilusão óptica na pintura. Então eu posso, com determinadas pinceladas, pontinhos de tinta, determinadas cores, eu posso causar uma impressão, eu posso dar ideia de um objeto que quando chegar perto do quadro, aquele objeto nem existe, né? Não está lá, só uma pincelada, e a distância eu consigo imaginar esse objeto, perceber esse objeto, perceber aquela cor.
Então isso é muito legal para a gente experimentar na pintura. Então essa primeira aula de luz e sombra, a gente vai falar só sobre cores quentes. Depois eu trago um exercício só sobre cores frias, ok? Sejam bem-vindos e bem-vindas.